Há rumores de que Chris Evans retornará ao universo cinematográfico da Marvel, e existem algumas maneiras principais de como isso poderia acontecer. Todos nós, secretamente ou nem tão secretamente, desejamos que Chris Evans faça um grande retorno como Capitão América do universo cinematográfico da Marvel. Bem, segure firme porque pode haver apenas uma história que falta para tornar nossos sonhos realidade. Lembra-se de Vingadores Ultimato? Naquele final épico, a Viúva Negra fez o sacrifício final. O Homem de Ferro salvou o universo, mas pagou o preço. Enquanto Capitão América embarcou em uma jornada ao passado para devolver as tão problemáticas Pedras do Infinito. Sim, foi quando Chris Evans decidiu se despedir do CM, dando ao nosso querido Capitão América um merecido final feliz. Mas adivinhe, os clamores pelo seu retorno têm ecoado mais alto do que nunca, então vamos recuar um pouco no tempo e falar sobre isso. Chris Evans fez sua primeira aparição no UCM como Steve Rogers em Capitão América, o Primeiro Vingador, em 2011. Desde então, enfrentou Caveira Vermelha, confrontou Thanos e até mesmo seus próprios colegas Vingadores na Guerra Civil. Ou seja, o Cap tem um papel fundamental no universo Marvel após Vingadores Guerra Infinita. O Cap de Chris Evans, juntamente com Natasha Romanoff, de Scarlett Johansson e Sam Wilson de Anthony Mackie, deram uma pausa na ação do UCM. E agora está o ponto crucial da questão. Ainda há histórias não contadas de Steve Rogers de seu tempo afastado no UCM? Imagine as possibilidades para se criar novas histórias. Então, quem está pronto para mais aventuras de Capitão América? Vamos manter os dedos cruzados na esperança de que a Marvel esteja ouvindo o clamor dos fãs, porque o retorno de Chris Evans poderia ser a peça que falta para completar o quebra-cabeça dos super-heróis. Mas como Steve Rogers voltaria ao UCM? Bem, há um herói nos quadrinhos da Marvel chamado Nômade, que era o alter ego de Steve Rogers. Nômade foi um apelido adotado por Rogers quando ele se desiludiu com o governo dos Estados Unidos. No entanto, sua identidade como Nômade foi passageira. Ele eventualmente retornou ao manto do Capitão América. Vou falar disso em outro vídeo. Então, Steve Rogers poderia retornar ao UCM de uma maneira muito mais fascinante do que a simples volta das Pedras do Infinito. Em vez de explorar as aventuras cósmicas de Rogers devolvendo as pedras, um projeto Nômade poderia explorar na história não contada entre Capitão América, Guerra Civil e os Vingadores Guerra Infinita, oferecendo uma exploração mais profunda dos personagens de Steve Rogers. Isso permitiria que Chris Evans demonstrasse suas habilidades de atuação em outra narrativa menos complexa e fundamentada nos quadrinhos da Marvel, trazendo essa narrativa para dentro do universo do CM. Vamos imaginar essa narrativa, só especulação, certo? Como já disse, Nômade foi um apelido que Steve Rogers adotou quando ele ficou decepcionado com o governo dos Estados Unidos. Embora tenha agido como Nômade por um breve período, na versão do UCM de Rogers, ele ficou como fugitivo por 2 anos, como foi visto no prelúdio em quadrinhos de Vingadores e Guerra Infinita. Embora o prelúdio abordasse um pouco da história envolvendo Rogers, Romanoff e Wilson, derrubando um grupo terrorista, é provável que haja mais aventuras de Nômade que ainda não vimos nos filmes da Marvel Studios. A Marvel Studios já provou que histórias com retrospectivas sobre heróis chaves podem funcionar, como visto em Viúva Negra, Capitão América, Guerra Civil e os Vingadores Guerra Infinita. Apesar do destino da Viúva Negra em Ultimato, quando ela morreu, Scarlett Johansson retornou ao seu papel, fornecendo informações essenciais sobre o passado de sua personagem. Uma abordagem semelhante poderia ser adotada com Steve Rogers, explorando seus dias como Nômade antes de seu retorno em Vingadores Guerra Infinita, oferecendo uma história fundamentada e realista para atrair Chris Evans de volta ao UCM. No entanto, surgem preocupações sobre ofuscar Sam Wilson como Capitão América. Não seria viável Chris Evans retornar como Capitão América original depois de passar o manto para Wilson no final de Vingadores Ultimato. É fundamental agora que Wilson tem espaço para crescer como Capitão América do UCM, como visto em Capitão e o Soldado Invernal. Assim, um projeto Nômade surge como uma melhor opção, fornecendo uma história intensa e comovente de Steve Rogers sem prejudicar a trajetória de Sam Wilson como Capitão América, na fase 5 do MCU. Dessa forma, ambos os personagens podem brilhar sem ofuscar um ao outro. O nome Nômade carrega uma história significativa tanto no UCM quanto nos quadrinhos, visto que
é um título heróico que Steve Rogers adotou depois de desistir do traje do Capitão América. Embora os fãs tenham especulado sobre a reprodução desse enredo após Capitão América Guerra Civil, o diretor Joey Russo esclareceu no podcast Fantasy Fox Football que, embora Steve não fosse exatamente nômade, ele incorporou o espírito daquele personagem. Apesar da saída de Chris Evans, o nome Nômade ressurgiu em 2020, quando os estúdios da Marvel registraram o Nômade junto com outros títulos, como Invasão Secreta, Iron Heart e Máquina de Combate. Embora a Marvel não tenha anunciado publicamente os planos para o Nômade, a marca permanece ativa após 3 anos, sugerindo que os estúdios ainda podem ter planos para isso, juntamente como super soldado associado ao título. Isso nos dá credibilidade aos rumores de 2021, de que Chris Evans pode repetir seu papel como Capitão América. E há também detalhes fascinantes ligando Natasha Romanoff de Scarlett Johansson ao enredo do Nômade. Uma postagem do subreddit, posteriormente excluída a pedido da Marvel Studios, sugeriu que Romanoff estava ajudando Steve Rogers a arrumar a linha do tempo na narrativa Nômade. No entanto, não há confirmação oficial disso. A mesma postagem continha informações detalhadas sobre o Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Antes dessa conversa sobre o Nômade, havia indícios do retorno de Johansson ao UCM, com o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, enfatizando que ele tinha um segredo ultra secreto. Antes de seu filme solo, Johansson expressou que apenas um milagre da Marvel poderia trazê-la de volta, mas as declarações de Feige sugeriram o contrário, já que nesse caso abriu possibilidade de Evans e Johansson atuarem como produtores executivos e se reunirem na tela para o Nômade. Isso dá um toque super emocionante ao enredo de uma série que explora o tempo e o espaço de um jeito bem incrível. Surge a dúvida, onde é que o Capitão América e a Viúva Negra poderiam se encaixar no mundo que segue em frente sem eles? As respostas permanecem em volta no mistério dos planos futuros da Marvel. A beleza do enredo do Nômade no UCM reside em sua flexibilidade, concedendo a Steve Rogers o status de um homem fora do tempo e possivelmente envolvendo Natasha Romanoff também. A história do Nômade poderia ser colocada em qualquer ponto, assim como a Viúva Negra quando chegou após Vingadores Ultimato, embora os próximos passos para o Nômade ainda sejam incertos. Isso não descarta a possibilidade desses personagens se cruzarem com outros já estabelecidos no CM. Loki, o inimigo icônico de Steve Rogers e Natasha Romanoff, está atualmente no centro de todos os assuntos relacionados ao tempo no UCM. O que faria sentido para ele tomar conhecimento das atividades dos dois velhos conhecidos que se encontram onde não pertencem. Se Loki os puxar do seu suposto envolvimento com as Pedras do Infinito, isso poderia colocá-los em um cronograma diferente ou envolvê-los em uma guerra secreta como já foi sugerido. No entanto, as mudanças recentes no CM podem ter causado mais caos do que imaginamos, especialmente com as recentes reestruturação da Marvel na televisão. É importante observar que o possível projeto Nômade, que envolve 2 heróis supostamente desaparecidos, é baseado em detalhes que a Marvel Studios ainda não confirmou nem negou. Eventos como o WGA e o SAG podem ter temporariamente interrompido o processo de produção e questões internas podem atrasar ainda mais o projeto. Surge a pergunta, será que o Nômade tem espaço para se encaixar em meio a todos esses desenvolvimentos no vasto universo cinematográfico da Marvel, onde as dimensões se cruzam e as narrativas é constantemente desafiada? Capitão América abandonou as Pedras do Infinito e poderia aparecer em qualquer lugar, embora nem Chris Evans nem Scarlett Johansson estejam perto da idade de seus personagens. Há tempo suficiente para qualquer um deles reaparecer, considerando os anos que aparentemente passaram durante a missão de retorno das Pedras. E isso conclui nosso vídeo sobre um possível filme de Chris Evans como Nômade. Obrigado por assistir e aguardamos ansiosamente por você no próximo vídeo.